E agora nós vamos falar de nutrição animal. O sal mineral deve ser fornecido ao gado somente em épocas fracas de pasto, certo? Errado! E para saber mais sobre este assunto, nós fomos até o município de Alfredo Wagner. Estamos na localidade de Lomba Alta, interior do município de Alfredo Wagner. A família Baldessar trabalha com a produção de leite. São 102 vacas da raça Jersey em lactação. O José, que morava em Florianópolis, decidiu voltar às origens em 2006. 3 anos depois, começaram os trabalhos de melhoramento genético do rebanho e também de suplementação dos animais. A diferença é radical, né? Se você não der o suplemento, cai a produção, o nível de prenhez é muito baixo, o nível de vacas que tem problema pós-parto também é muito alto, né? Elas ficam descalcificadas, é a famosa febre do leite, né? A principal fonte de alimentação do gado nas propriedades rurais é o pasto. Só que na maioria dos casos, principalmente quando o foco é a produção de leite, ele não supre todas as necessidades minerais dos animais. E é aí que entra a suplementação. O sal mineralizado, a função dele é suprir as necessidades dos animais que não conseguem acessar via pasto, né? Porque o pasto, se você tem um terreno bastante fértil, o pasto ele absorve os minerais que tem no solo e transporta isso para as folhas, então o animal vai comer. Só que a viabilidade desses minerais a nível de pasto não é tão alta quanto você dá às fontes de minerais que já vem normalmente na base de sulfato. Então eles são muito mais absorvidos, principalmente no caso do ruminante. O médico veterinário e nutricionista explica que o sistema digestivo dos bovinos, conhecido como ruminante, torna a mineralização ainda mais importante. Que o ruminante ele não consegue acessar tão bem os minerais que tem na pastagem, principalmente cálcio, né? Que ele vem na forma de oxalato e ele é muito pouco aproveitável, porque o ruminante ele tem 4 estômagos e quem faz a digestão pro ruminante são as bactérias, né? As necessidades de sal mineralizado variam de acordo com o estado do animal e o peso. O José, por exemplo, complementa ainda a dieta das vacas com os macro e micronutrientes. Se você quiser desafiar as vacas, o pico de leite que elas podem produzir, você não pode deixar de investir. Ele faz a mistura do calcifósforo com o sal branco e aí ele faz a inclusão do Summer Mix, que são os microminerais, né? Inclusive tem cromo, muito bom de selênio. Coloca o ADE, que também tem selênio, e coloca o Cobalforte, que é o modificador orgânico. Aí ele faz a mistura e dependendo da quantidade de inclusão que fizer de sal branco, você aumenta ou diminui a concentração dos macro e dos micro. Então, dependendo, por exemplo, de quanto tem de minerais na ração que ele dá, ele faz a diluição em casa para atender a necessidade que ele tem. Um conceito importante é o seguinte: quanto maior a produção, maior a necessidade de nutrientes, inclusive de minerais. Se ele só vai depender do mineral que vem na ração e ele vai contar com aquele pouco mineral que o animal vai comer na pastagem, ele pode entrar em deficiência e muitas vezes a deficiência não é percebida a curto prazo. Então, a médio prazo, às vezes diarreia, problema de fertilidade, falta de saúde de ubre, queda de imunidade, tem uma série de coisas que você percebe só a médio e longo prazo. É também comum ouvir que os animais não precisam de suplementação o ano inteiro, apenas nas épocas mais difíceis de pasto, mas não é certo. Tem que ser feito o ano inteiro. Existem alguns artifícios, por exemplo, no inverno você pode mudar algumas formulações para favorecer a digestibilidade do capim que está um pouco passado, meio velho, né? Isso pode melhorar essa digestibilidade e dar algum reflexo. Mas o fornecimento de sal mineralizado tem que ser dado, eu sempre brinco, 366 dias por ano. E para manter a qualidade é preciso investir, mesmo quando o preço do leite não está tão bom assim. Trabalhamos só com gado Jersey, onde tem um sólido bem alto, em torno de 14,3, 14,4. E gordura, a nossa média é 4,8, mas já chegamos a 5,2, onde eu preciso
13, 14 litros para fazer um queijo de boa qualidade de Gerson, eu preciso dizer 19 de holandesa. A produção na propriedade é de cerca de 1.600 litros de leite por dia. Metade desta produção é destinada a uma fábrica da família de queijos nobres de tradição italiana, como Nostrano, Gouda, Asiago e Parmesão. Não pode ser visto como um gasto, né? Isso, na verdade, é um investimento. E a vaca, na verdade, é uma máquina de produzir leite. Se você, porque o preço está baixo, você deixa de fazer a manutenção adequada da máquina, você vai ter uma deficiência de produção dessa máquina. Porque a hora que melhora o preço, você não consegue fazer com que a vaca recupere aquilo que ela perdeu de um dia para o outro. Isso demanda tempo.